Essa história aconteceu com a minha tia, mais ou menos no início dos anos 90. Ela acredita muito em espíritos. Ela já disse que ouviu minha avó falecida chamando por ela no quarto. E recentemente meu pai morreu. Ela disse que sonhou com ele dizendo que não estava bem onde ele estava. Eu também sonhei com meu pai, mas ele estava bem, alegre e havia se curado do câncer. Mas, para mim, sonho é coisa que vem da gente mesmo, sem causas espirituais. Nesse caso é diferente, envolve a morte do marido dela. Eu não cheguei a conhecê-lo. Ele morreu antes que eu viesse a nascer, e quando isso aconteceu, os dois haviam alugado uma casa para morar com os 3 filhos pequenos. Tudo isso foi relatado por ela. Enquanto varria a calçada após limpar a casa para se mudar, uma vizinha a abordou. Conversou um pouco e, após saber que minha tia havia alugado, fez uma cara meio irônica, como quem queria rir, mas ao mesmo tempo com pena. A vizinha não disse nada, mas demonstrou saber de alguma coisa. Não sei dizer quanto tempo ela ficou na casa, mas não foi pouco. E após se instalar, ela diz que começou a ter sonhos ruins, que sempre se repetiam quase da mesma forma. Dentro da casa, um homem branco e alto, magro, porém forte, de cabelo meio longo, a espancava de forma violenta, xingava, socava, batia a cabeça dela na parede, saía arrastando pelo corredor da casa, ia até o banheiro e enfiava a cara dela na privada. E ela acordava com aquela sensação de afogamento. Ela diz que, conforme o tempo passava, os sonhos ficavam mais vívidos, mas nunca mudavam. Era sempre o mesmo roteiro de apanhar, ser arrastada e afogada na privada. Além disso, os filhos dela também começaram a falar de coisas estranhas. Um deles acordou chorando, dizendo que alguém a assoviou bem alto no ouvido. E ela desenvolveu uma espécie de sonambulismo que nunca teve antes e nem depois. Um dia acordou na frente do fogão com a chama acesa, outra de pé na porta da sala, aberta, olhando a rua de madrugada. Dessa vez o marido dela a despertou. Um certo dia, no meio do sonho, enquanto o homem a espancava, dizia que iria matá-la e levá-la com ele. Ela, cristã, resolveu invocando o poder de Jesus, Cristo. Então ele respondeu: se eu não posso te levar, vou levar o seu marido. O marido dela nunca via nada de estranho e achava que era coisa da cabeça da minha tia, e ignorava sempre que ela dizia que queria se mudar. Enfim, 3 dias depois desse sonho, o marido dela se envolveu em um acidente na estrada com um caminhão e morreu na hora. Ela, agora viúva, sem dinheiro para se mudar, ainda continuou na casa por algumas semanas. Um dia, enquanto estava na calçada, uma mulher passava olhando a casa com uma profunda tristeza, se aproximou da minha tia e conversaram sobre a casa. A mulher relatou que já morou ali também e não sabe expressar o tamanho da infelicidade que passou vivendo ali. Seu marido era violento, a espancava todos os dias, batia sua cabeça contra as paredes, a arrastava até o banheiro e a afogava na privada. Até que um dia a mulher teve coragem de fugir e os irmãos dela, cansados da covardia do marido,
foram lá e mataram o homem dentro da casa. Minha tia, completamente em choque da semelhança com os sonhos dela, perguntou como era o marido da mulher, e ela descreveu exatamente o mesmo homem com quem minha tia sonhava. Nesse mesmo dia, ela ligou para o meu avô chorando e implorando que ele providenciasse alguma forma dela sair daquela casa imediatamente. Ele morava a uns 200 quilômetros da cidade dela, mas foi buscá-la com os filhos sem pensar duas vezes. Eu não acredito na veracidade total da história, mas eu acredito que ela não mentiu nem aumentou nada do que ela viveu, principalmente porque envolve a morte de alguém da família. E depois disso, nada mais aquilo aconteceu novamente. Ela nunca se casou de novo, mas às vezes sonha com o marido, um bem recente inclusive. Ela diz que ele estava se arrumando para sair para trabalhar, apressado. Ela perguntou: Você já vai? Está cedo. E ele respondeu: Sim, você sabe que eu preciso ir. E esse foi o vídeo de hoje, com mais relatos de terror do Reddit. Muito obrigado você que ficou assistindo até agora. E se você por acaso também tem alguma história, algum relato que você queira compartilhar de terror, seja sobrenatural ou sem explicação, a gente vai ter o maior prazer em ler aqui no canal. E aí você pode mandar por esse e-mail que está aqui na descrição do vídeo.